O volume aí tá com tanto eco aí que é melhor que o volume baixa mais para que podemos realmente entender e não ter a distorção aí do som. Hebreus capítulo 6. Eu quero, enquanto está procurando, eu quero ecoar o agradecimento de pastor Daniel, dos que foram ontem. Realmente foi muito gostoso. A comunhão no meio de serviço é algo que é muito gostoso. Aí nós muitas vezes dizemos, nós vamos ter comunhão na igreja e alguém vai trazer bolo, outro vai trazer refrigerante, outro vai fazer isso, e nós temos comunhão, mas a comunhão melhor é quando estamos juntos servindo o Senhor. E essa ideia da irmã Maria, eu acho que é uma coisa muito importante. E nós vamos sentar, discutir e estudar como que nós podemos fazer. Várias vezes, quando iniciamos o trabalho aqui, nós fizemos isto. Era limitado a uns 3 ou 4 pessoas, mas agora nós temos mais pessoas que podem fazer. Podemos distribuir convites para todas as pessoas que moram no bairro. E também, quando iniciamos, eu acho que tinha talvez 50 casas aqui no bairro São Miguel. Agora, eu não sei quantos que tem, mas eu acho que triplicou ou mais. Então, vamos orar para que podemos fazer alguma coisa relacionado com esse projeto. Eu uso a palavra projeto por falta de outra palavra, que nós iniciamos o treinamento para fazer. Eu falei hoje de manhã, vou repetir hoje à noite. Se você é salvo, você tem a responsabilidade de levar o Evangelho. E a base disso, como eu disse hoje de manhã, é Atos 1:8. Diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Aí fala dos lugares. Se você é salvo, você recebeu o Espírito Santo. E se você recebeu o Espírito Santo, ele habita em vós, você tem o poder do Espírito Santo. Não é seu poder, mas é o poder do Espírito Santo. E você é um testemunho de Jesus Cristo. Agora a questão é que tipo de testemunho é você. Você quer ou não, um testemunho. Agora que tipo que é? Então, pense sobre isso. E eu dei para as pessoas que não estavam na escola dominical hoje, que costumeiramente vêm, eu dei para vocês a apostila que foi distribuída hoje de manhã, e tanto para os adultos como para os jovens. E nós temos algumas coisas para você fazer. Então, leia essa apostila. Ela tem 6 páginas, mas a primeira página é só o título. E a última página, se não me engano, só tem 4 ou 5 linhas. Então, não tem muita coisa de leitura lá. Mas tem algumas coisas para ler. E as últimas coisas são tarefas de casa para fazer. Se você é um testemunho e quer ser um bom testemunho, então você vai fazer estas coisas aí. No trecho que nós temos hoje à noite em Hebreus capítulo 6, talvez é o trecho mais difícil para pregar de toda essa carta. É o trecho que durante os anos na história da igreja
é o trecho que mais discussões e divisões e discordâncias existem. E quando chega para pregar, e nós não podemos fugir, eu gostaria de pular, mas eu não posso. E ser fiel à palavra de Deus. Está lá e nós teremos que fazer o possível, melhor que nós podemos, para que possamos entender esta. Aí eu não vou dizer que eu tenho a palavra final, porém eu acho que eu tenho um entendimento razoavelmente bom e verdadeiro do que diz. Então nós vamos através do exame das Escrituras ver o que ela está dizendo. Vamos ler a partir do versículo 4 até versículo 8. É impossível, pois, aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivado, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitado e perto está da maldição. E o seu fim é ser queimada. Vamos orar. Senhor nosso Deus, enquanto examinamos esses versículos da Tua Palavra, nós sabemos que tem uma mensagem importante para nós. E pedimos que podemos realmente entender o que é essa mensagem e aplicá-la em nossas próprias vidas. Em nome de Jesus. Amém. Agora, o trecho que estamos examinando cai bem no meio de uma advertência. Essa advertência começou em capítulo 5 e versículo 11, onde Paulo disse que os hebreus que deveriam ter crescido não cresceram. Era quando deveriam ser mestres, deveriam poder ensinar, não precisavam ser ensinadas as coisas básicas. Em vez de comer carne, eles tinham que mamar leite e assim por diante. E ele incentiva que nós devemos progredir. E aí, creio eu que no meio de toda essa advertência cai esses versículos, que faz parte da advertência. Agora, eu quero que vocês notem que há uma mudança na maneira que ele fala, de versículo 3 para o versículo 4. Em versículos, até agora, por exemplo, em versículo 1, por isso, pondo de parte os principais elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos, e percebe, ele inclui, essa é a primeira pessoa plural, deixemo-nos. E continuando aí em versículo 3, isso faremos, mais uma vez, primeira pessoa plural. Agora versículo 4, é impossível, pois, que aqueles, é segunda pessoa plural, muda de nós para eles. Há uma mudança e é muito importante que nós destacamos essa mudança, porque ele não está dizendo aqui que os hebreus e talvez nós estamos nas condições de que ele está falando. Então é muito importante que nós entendemos. E para fazer isso nós queremos fazer 2 ou 3 perguntas hoje à noite, a trecho.
Primeiramente, quem são as pessoas que estão envolvidas aqui, nesse trecho? A segunda pergunta é: o que é cair? E a terceira pergunta é: o que significa renová-los? Nós vamos procurar responder essas três perguntas, e se nós conseguimos realmente responder corretamente, creio eu que nós entenderemos o que o autor está querendo dizer. Primeiramente, quem são as pessoas? Ele descreve essas pessoas aqui no versículo 4 e 5. Então vamos examinar qualificação por qualificação. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, essa é a primeira qualidade. Segunda é: e provaram o dom celestial. E terceiro, e tornaram participantes do Espírito Santo. E o próximo é: e provaram a boa palavra de Deus. E a última é: e os poderes do mundo vindouro. Então, são essas coisas que ele descreve. Quem são essas pessoas? Muitas pessoas, e a discussão aqui algumas pessoas dizem que essas são pessoas salvas, e descreve pessoas salvas que perderam a sua salvação. Outras pessoas dizem: é impossível que seja pessoas salvas, tem que ser pessoas não salvas, porque salvação é eterno, é impossível cair. Então tem essa discussão e muita diferença de opinião. Eu pessoalmente creio que a descrição aqui é de pessoas salvas. Vamos notar, eles foram iluminados. Quem são as pessoas que são iluminadas? A Bíblia diz, e nós cantamos, que nós refletimos a luz de Jesus. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. E quando nós somos iluminados pela luz, e a única coisa que cai aqui é isso. Eles foram iluminados, eles chegaram a entender. Essa é a primeira coisa necessária para uma pessoa ser salva. Você tem que ter conhecimento. E essa aqui é a maneira de descrever. Eles têm conhecimento, foram iluminados. A segunda coisa, provaram o dom celestial. Dom aqui é aquela palavra que significa presente. Nós usamos essa em Romanos 6:23. O dom, o presente gratuito de Deus é a vida eterna. E Efésios 2:8 e 9, não por obras, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus. E essa aqui é a mesma palavra, é um presente. Eles diz aqui que eles provaram. Como que pode provar a salvação se não é que você tem? Também diz que, usando a palavra provar, a mesma palavra é usada para descrever Jesus. Ele provou a morte. Jesus morreu? Sim. A prova disso é que ele foi sepultado. Então, quem prova o dom celestial é alguém que recebe esse dom. E o dom é a salvação. E tornaram participantes do Espírito Santo. Essa é a terceira coisa. Terceira descrição. Quem é que é participante do Espírito Santo? Somente uma pessoa salva. O
O Espírito Santo trabalha na vida de todos, trazendo para a salvação, mas as pessoas que participam, que são participantes, que o Espírito Santo habita, são apenas aquelas pessoas salvas. Então, tudo isso descreve pessoas salvas. Em versículo 5, e provaram a boa palavra de Deus. Eles, mais uma vez, eles provaram, não é apenas experimentaram alguma coisa e aí rejeitaram, não, eles provaram a boa palavra de Deus. E a última, eles provaram os poderes do mundo vindouro. Então, estão fixados com o conhecimento que irão para o céu. E para as coisas que acontecerão no futuro. Eles já provaram esta. Tudo isso é uma descrição de uma pessoa salva. Então, creio eu, que são pessoas salvas. Mas não eram os hebreus de que Paulo estava falando. Porque se fosse, ele teria nós, ou falaria pessoalmente. Ele fala aqui de pessoas que não estão envolvidos na leitura aqui. Mas nós temos, para entender esta mais um pouco, nós temos que entender essa palavra, e caíram. E aqui, infelizmente, a nossa língua portuguesa é limitada. E em inglês tem uma expressão bem mais expressiva, que explica um pouco mais, e quer dizer cai fora. Então, é impossível para uma pessoa salva que cai fora da salvação ser salvo de novo. É isso que ele está dizendo. Mas o que é esse cair? A palavra cair aqui, nós podemos dizer que não é certas coisas. Não é uma pessoa que é surpreendido e comete um pecado. Usa, por exemplo, o Abraão. Lá no Velho Testamento, Abraão, ele obedeceu ao Senhor, ele chegou na terra prometida que Deus disse, você vai, eu te mostro. Ele chegou lá, e logo depois que ele chegou, teve uma fome. Então, essa seca e fome e tal, o que Abraão fez? Ele foi para o Egito. E lá no Egito, ele olhou mais uma vez para a sua linda esposa, e ele viu o povo lá, dizendo, olha, eles vão olhar para a minha mulher, que é muito bonita, eles vão me matar para tomar a minha mulher. Então ele falou para Sara, então, fala que você é a minha irmã, que era meia verdade. Não era verdade, era meia verdade, como muitas pessoas fazem, e para enganar as pessoas. Essa não foi uma coisa que ele planejou, era uma coisa que aconteceu, ele foi surpreendido, e ele falou dessa mentira. Deus operou no meio de tudo isso, e ele foi descoberto que era não só apenas meia mentira, mas era uma mentira, e Deus vindicou ele arrependeu, e Deus restaurou ele e tudo, e eles voltaram para a terra onde eles deveriam ter ficado o tempo todo mesmo. Podemos dizer que Abraão caiu, não caiu fora.
Está entendendo a diferença aqui? Ou pode ser como Davi. Davi também caiu. Uma tarde ele estava lá na sua casa e olhou aí, nas outras casas ele viu uma mulher tomando banho. Mandou chamá-la. Teve relações com ela, descobriu que ela era a esposa de Urias. Ela ficou grávida. Aí, você sabe a história. Ele fez com que Urias fosse morto. E tudo isso. Ele planejou tudo. Não era que ele era surpreendido. Mas ele caiu. Mas não caiu fora. Agora, ele foi restaurado quando ele confessou o seu pecado. Esta não é uma pessoa desta que o autor aqui está descrevendo. O que ele está descrevendo é uma pessoa que é verdadeiramente salva e cai fora ao ponto que não é mais salvo. Agora, existe essa pessoa que podemos descrever? Não. Eu não conheço. Não tem nenhum na Bíblia. Então, ele está descrevendo uma situação impossível. É uma pessoa que ele descreve que não existe. Cair aqui quer dizer perca a salvação. Agora, a terceira pergunta que nós temos que responder é o que significa renová-lo. E como que nós podemos ver? Estamos vendo aqui que uma pessoa foi salva, que o autor está descrevendo, uma pessoa salva. Essa pessoa perdeu a salvação e agora vai renová-lo, ou vai ser salvo de novo. Como meu sogro dizia, quando ele foi criado na igreja metodista, ele costumava dizer: eu fui salvo e salvo e salvo e salvo, salvo e perdido, salvo e perdido. Eles ensinam isto. E não é possível isto. Porque não é possível uma pessoa verdadeiramente salva se perder. Por que não é possível? Porque não é possível para uma pessoa salva que perde a salvação ser salvo a segunda vez. Esta é a chave de entender esse trecho. Renovar é impossível para renovar para o arrependimento. Por que é impossível? Porque para isto acontecer, Cristo teria que nascer de novo, viver uma vida perfeita de novo, ser rejeitado de novo, ser crucificado e morrer de novo, e ressuscitar de novo. E Cristo, a Bíblia diz, e como o autor vai dizer mais tarde nesse livro, Cristo morreu uma única vez. Se ele morreu uma única vez, é impossível para alguém
ser salvo e perder a salvação e ser salvo de novo. Simplesmente porque Cristo não fez isso. E a coisa seria o seguinte: se essa fosse possível, ninguém teria a garantia da sua salvação. Porque se eu sou salvo, se eu ganhei a vida eterna, e esta vida eterna que eu ganhei não é tão eterna assim, mas eu posso perder, como que a segunda vez, se eu pudesse ter, pode ser garantida? Como que eu posso dizer que essa foi verdadeira e essa também era verdadeira, mas alguma coisa é impossível de uma coisa dessa? A primeira salvação, se há duas, ou três, ou seja quantos, que quer dizer, nenhuma é uma salvação verdadeira. Por essa razão, o autor diz, é impossível que esta acontece. E para as pessoas que dizem, esse ensina que pode ser salvo e perder a salvação, realmente está ensinando exatamente o contrário. Porque não é possível. E a razão é que Cristo morreu uma única vez. E se a morte e a ressurreição dele, essa uma única vez, não é adequado para me salvar e garantir a minha salvação, eu não sou salvo. Está entendendo a força do trecho aqui? Então é isso que ele está querendo dizer. E ele usa a natureza para reforçar isso em versículos 7 e 8. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivado, recebe bênção da parte de Deus. Então, o que ele está dizendo aqui, falando sobre uma pessoa verdadeiramente salva. A chuva cai. E o que foi plantado germina e cresce e produz fruto quando é cultivado e tal, porque é a bênção de Deus sobre aquela pessoa. Algumas pessoas estão talvez no mesmo campo, onde choveu, a chuva cai sobre toda a terra, independente do que está plantado. A água irriga tudo. Irriga as plantas que você não quer crescer, como irriga as plantas que você quer que cresçam. E é isso que ele diz. Quando a pessoa é verdadeiramente salva, não há perigo de cair fora. Mas se é verdadeiramente salva, vai crescer e vai produzir. Se não, nesse crescimento vai ser como espinhos e abrolhos sendo rejeitado e servindo somente para ser queimado. Então esta é a ilustração
que o autor usa aqui. E ele usa essa ilustração para incentivar esses crentes que estavam vacilando se deve ou não voltar para o judaísmo. Ele disse: se vocês são verdadeiramente salvos, você não pode fazer isto, porque é impossível. E se você faz, é porque você não foi salvo. E o apóstolo João fala disso claramente. Diz que alguns que saíram do nosso meio saíram porque não eram nossos, mas faziam parte. Então, se esses hebreus, esses judeus, voltam para a antiga ideia, é a prova que eles não realmente foram salvos verdadeiramente. Mesmo que fizeram uma profissão, mesmo que foram batizados, mesmo que participaram como membros da igreja de aonde for. E infelizmente nós temos muitas pessoas desta maneira que estão membros das igrejas evangélicas hoje. E eles que saem porque não são verdadeiramente salvos. Então esse é o ensino. E para mim isso faz sentido. E resolve para mim as perguntas. Enquanto nós fazemos parte da nossa responsabilidade de levar o Evangelho e ser testemunhos, nós não somos responsáveis para salvar. Quem salva é o Espírito Santo. Nossa responsabilidade é simplesmente de semear, de espalhar o Evangelho certo, o Evangelho puro, e não um outro Evangelho. Mas quando nós pregamos o Evangelho certo, o Espírito Santo vai trabalhar nos corações das pessoas que ouvem e ele vai salvar alguns. Não é a minha responsabilidade de salvar ninguém, mas é a minha responsabilidade de semear a palavra. Não é a sua responsabilidade de salvar ninguém, mas é a sua responsabilidade de semear a palavra, para que as pessoas ouvindo o Evangelho podem ser salvos. E quando eu procuro salvar alguém, seria como aquele homem que encontrou com o grande evangelista do século retrasado, Moody. Ele estava na rua e teve um homem bêbado encostado aí num poste. E ele disse: "Oh, seu Moody, eu sou um dos seus convertidos." E Moody disse: parece que é, porque não é convertido de Deus, não. Então, ele fez a decisão, mas ele não foi verdadeiramente salvo. E não é que ele experimentou tudo isso e caiu. Talvez ele demonstrou isto. Porque é impossível para uma pessoa verdadeiramente salva perder a salvação e ser salvo de novo. Esse deve nos ajudar quando nós nos envolvemos com evangelização, quando nós nos envolvemos em espalhar a mensagem que é o poder de Deus para a salvação.
Então lembra, o importante é que nós semeamos o Evangelho puro. E assim nós podemos crescer cada vez mais. E nós vamos ver como esta afeta enquanto nós prosseguimos aí no resto desse livro. Mas fique tranquilo, se você é verdadeiramente salvo, você não pode perder a sua salvação. Mas se você simplesmente fez a decisão, seja qual for o motivo, o importante é que você coloque a sua fé verdadeiramente em Jesus Cristo para ser salvo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, ajude-nos a entender e descansar no fato que nós somos seguros, porque quando fomos salvos, foi Deus que nos salvou, Jesus Cristo, através do Espírito Santo, que nos salvou, e Ele nos segura, e nós não podemos perder esta salvação, porque sabemos que Cristo morreu uma única vez. Mas ajude, Pai, que nós também não desprezamos da Tua graça, pensando agora que eu não posso perder a salvação, eu posso viver como eu quero. Porque essa não é a maneira que nós podemos agradecer-te pela grande salvação que temos recebido. Pedimos essas coisas e ajuda que nós espalhamos o Evangelho durante esta semana. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite e Deus te abençoe.